Hello everyone, ou olá a todos. Essa é a nossa terceira aula do curso de inglês, ok? Então, para você que não viu as outras duas aulas e não tem ideia nenhuma sobre pronomes, eu peço que você pare esse vídeo, volte nas outras aulas, para que você não perca nenhum conteúdo. Na aula passada, nós falamos sobre pronomes reflexivos e possessivos. Hoje vamos dar continuidade passando o Simple Present. Okay? Então vamos lá. Bom, o Simple Present Infinitive ou Infinitive, depende da pronúncia. Eu coloquei alguns exemplos aqui ao lado esquerdo, ok? Então vamos lá. To go, to do, to work, to improve. Em português, como seria? Ele seria como se fosse ir, fazer, trabalhar, melhorar, ok? Mesma coisa no inglês, só que no inglês, para deixar no infinitivo, você usa o to, ok? Coloquei alguns exemplos em frases aqui do lado, onde você usaria esse verbo no infinitivo. Então, assim como no português, o verbo após um outro verbo, ele fica no infinitivo. Então, I need to do. Need, para quem não sabe, é precisar. Go é ir, como já havia mencionado. Então, I need to go, eu preciso ir. I want to do it. Want é querer, desculpa. O do é fazer, então é eu quero fazer. I want to do it. I have to work. Então, o have é ter. Work é trabalhar, como eu já havia mencionado também. Então, é eu tenho que trabalhar. E o de baixo, I need to improve my English. Então, improve, melhorar. Eu preciso melhorar o meu inglês. Okay? Então, é nessa circunstância que você vai usar o verbo no infinitivo. Bom, Simple Present Affirmative. O afirmativo ele é simples, assim como no inglês e a própria palavra diz, ele afirma. Então, I go, eu vou. You love him, você ama ele. He goes home, ele vai para casa. She has a lot of money, ela tem muito dinheiro. Por que no he aqui é goes e não go, como no I em cima, e o she é has e não have? Porque no I, it, he, she muda as palavras acrescentando o S ou em algumas palavras acaba colocando o ES, ou no caso do have, ele fica como has, ok? Questions and negatives. Ok, então aqui do lado esquerdo nós temos os exemplos dos questions, ok? Então, do you go home? Você vai para casa? Então aqui o do ele é como o auxiliar da pergunta, ok? Então se você for fazer uma pergunta, você coloca o do antes do pronome, ok? Então, mas todos os casos que você for fazer uma pergunta vai ser o auxiliar do? Não. Por exemplo, are you gonna travel? O gonna é o vai, né? Travel é viajar. Então ele usa o are. O are vem atrás e no caso o are fica como ele além de significado ele auxilia para que se forme uma pergunta. Mas isso nós iremos ver mais para frente. É importante que vocês foquem apenas aqui na aula. Eu só dei esse exemplo lá fora para que vocês saibam que tem mais formas de fazer perguntas. Então vamos continuar. Do you want to drink it? Drink é beber. Então você quer beber isso? Does he love you? Então, ele ama você? O does. Porque, como eu disse, no caso do he, she, it, muda, acrescentando um ES ou um S, mas isso vocês vão decorando conforme vão passando as aulas, tá? Então, does he love you? Embaixo, does she have to work? Então, ela tem que trabalhar? E o último,
Does it work? O work, ele pode ser tanto trabalhar como funcionar. Então, does it work? Nesse caso isso funciona? Então essas foram a parte das perguntas, né? As questions. Então vamos agora para os negatives. Então nós temos aqui I don't go. Então aqui eu não vou. I don't go. You don't believe me. Você não acredita, believe, em mim. He doesn't have money. Ele não tem dinheiro. She doesn't love you. Ela não ama, love, você. It doesn't work. Então, ao contrário daqui que está uma pergunta, né? Então, o it, o does, que estava atrás fazendo o auxiliar da pergunta, ele vem para frente, sendo o auxiliar da negação. Então, it doesn't work. Então, eu separei aqui alguns exercícios para vocês. Então, eu separei 5 novas palavras para acrescentar no vocabulário de vocês. Então, eu quero, com essas 4 formas do Simple Present, que vocês façam 4 frases, cada uma em uma forma, né? E na próxima aula eu irei trazer com os meus exemplos. Então, fica de exercício para vocês, para que vocês gravem aí e memorizem a aula de hoje. Bom, a aula de hoje foi rápida, mas bem clara, objetiva, para que vocês tenham o máximo de foco, ok, durante a aula. Por hoje foi isso e vejo vocês na próxima aula.